Bom dia a todos do canal. Deus vos abençoe. Que esse dia seja próspero. Que esse dia seja um dia feliz na presença do Senhor. A palavra de Deus fala para nós não sermos ignorantes acerca de coisa alguma, que nós devemos saber, procurar entender e compreender todas as coisas. É que não vamos saber de tudo, não é? Nós somos limitados. Mas hoje eu vim aqui para falar da nossa Constituição. A vida de nós todos, ela é regulada pela Constituição e pelas leis. Como na Bíblia. A Bíblia é o manual de conduta do cristão. Quando Jesus voltar, ele vai dizer: eu enviei os meus servos para mostrar o caminho certo. Então, por causa da dureza dos vossos corações, é que tem se afastado de mim. Não sou eu que me afasto de vós, são vocês que se afastam de mim. É bem assim que o Senhor fala. E Jesus não vai voltar enquanto tiver uma pessoa na face da terra que desconheça o Evangelho. E hoje eu vim aqui para falar com você acerca deste livro. Glória a Deus. O direito religioso. Aí, questões práticas e teóricas. De Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. Já está na 4ª edição. Aí tem aqui prefácios de Ives Gandra Martins e Franclis Ferreira. E ele nos orienta pelos fatos que estão ocorrendo hoje. Nós devemos conhecer a nossa Constituição, que rege o nosso país, nossos estatutos que regem os nossos estados. Cada estado tem um seu estatuto. E aqui eu quero passar para os irmãos, para as irmãs. A priori você vai falar assim, que é assunto chato, mas é um assunto relevante para os dias atuais. O pastor, eles são pastores, Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. E o que eu quero aqui, tem muitos assuntos relevantes. É bom que os pastores, os líderes de ministério, tenham um exemplar desse. Você que exerce aí o pastorado, o ministério religioso, se chama direito religioso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o estatuto da criança e do adolescente. Vamos ver o que ele fala. Aqui ele fala de diversas leis, ele faz aí, eles fizeram pesquisa, eles estudaram, né, para poder trazer esse assunto para mim e para você. Eles falam de temas
propedêuticos no direito religioso. E ali ele fala sobre o direito religioso canônico e eclesiástico. Na seção 2, a autonomia e a natureza jurídica dos direitos, do direito religioso. Fala acerca do Estado laico, o ordenamento jurídico vigente e o direito religioso, da organização religiosa, glória a Deus. Fala na seção, no capítulo 4, os líderes. Fala também sobre direitos tributários e o direito religioso. Ele aborda assuntos como IPVA, ITBI, ICMS, IPI, o mercado interno de importação, imposto sobre a importação. Bom, mas o que me interessa mesmo aqui está aí na seção 9, que fala acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou fazer uma breve leitura e após eu estarei trazendo algumas questões. Diz assim, na seção 9, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ordenamento jurídico brasileiro também garante à criança e ao adolescente a liberdade religiosa e o direito de escolher seu credo e sua crença. Claro que sempre sob a supervisão e tutoria dos seus genitores, os quais exercem o poder familiar. Assim prevê o Estatuto em questão. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 3. Crença e culto religioso. O Código Civil Brasileiro estabelece em seu artigo 1634, inciso 1, que compete aos genitores a criação e educação dos seus filhos até a maioridade civil, conferindo aos pais a educação e a orientação religiosa de seus filhos, sempre respeitando o desenvolvimento psicológico e a idade do menor. Por óbvio que os pais possuem direito estabelecido por lei de ensinar seus filhos desde criança, com base em determinada crença. Pregar o contrário é narrativa marxista. Negar tal prerrogativa é ignorar o ordenamento jurídico nacional e ofender a liberdade religiosa. Impor o ateísmo, típico de um Estado ateu, que não vigora e nunca vigorou em solo brasileiro, afirma Janaína Pascoal. Se todos forem instados a guardar que suas crianças cheguem à idade adulta para decidir sobre sua vida religiosa, a bem da verdade, está se tentando padronizar e impor um estado de irreligião.
cita aqui um pedacinho, né, do que ela diz. É inerente à democracia permitir que a família escolha educar com vulcro em uma determinada crença ou não, que escolha explicar à criança que existe Deus e também os anjos e os santos. O que existe Deus, mas não os anjos ou os santos, bem como que não existe Deus, mas existe Darwin. E de nada adiantaria tal permissão se lá adiante, quando essa criança vier a praticar sua profissão, não puder assumir a influência em sua fé, vou voltar aqui um pouquinho. De nada adiantaria tal permissão se lá adiante, quando essa criança vier a praticar sua profissão, não puder assumir a influência que sua fé exerce em suas atividades e na criação dos seus próprios filhos. Regina C. Dias Pinto assevera que o poder familiar confere aos pais o direito de escolha do tipo de educação escolar que desejam para os seus filhos, assim como da orientação religiosa que entendam mais adequadamente. O Código Civil Brasileiro, a Lei número 10.406 de 2002, no artigo 1634, inciso 1, diz competir aos genitores a criação e educação dos filhos menores. O cenário do direito humano internacional relativo ao tema é uníssono em apontar os genitores o direito às aludidas escolhas, sendo possível encontrar tais disposições em quase todos os tratados e convenções disponíveis, conforme citado alhures no ordenamento jurídico nacional, tanto a Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, quanto o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos mencionam o poder de escolha em referência. Aqui no rodapé está escrito assim: Regina Cristina Dias Pinto, ela disse: o poder familiar e a liberdade religiosa da criança e do adolescente, revista do Ministério Público do Rio de Janeiro, 61. Em janeiro, março de 2017 foi publicada essa revista. E está disponível em http www.mprj.mpbr, documentos 20 201, documento 201.084. Então, dando continuidade aí, a liberdade religiosa da criança e do adolescente deve ser conjugada com suporte na sua capacidade de discernimento e idade com o poder familiar, passando gradativamente por todas as fases da infância e da adolescência, até a plenitude do seu discernimento, que a legislação nacional entendeu
ser aos 18 anos. Quanto menores o discernimento e a idade da criança, mais o exercício do poder familiar no que concerne a orientação religiosa dos seus filhos, sendo o inverso também verdadeiro, criando uma perfeita conformação entre ambos os princípios. Por que eu trago à luz esse tema? Porque ontem foi o dia que estava comemorando a criação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E à medida que a sociedade ela vai se reunindo, a sua liderança, junto com o povo, que o povo também tem direitos. Então vamos formando a nossa forma de viver em comunidade. Vamos nos organizando. E uma questão que eu fico muito preocupada é a questão de crianças estarem profetizando no púlpito. Ora, Deus usa num determinado tempo que não havia pessoas que tinham o coração disposto a obedecer, uma época que o coração do homem era duro e naquela época não tinha os meios de estudo que tem hoje. Nós devemos nos preocupar com isso. As crianças, elas têm fase desde o ventre da mamãe. O ser humano tem fase. E uma criança não tem maturidade para estar profetizando, tendo o microfone nas mãos, fazendo e acontecendo. Isso pode levar a erro, isso pode levar a ridicularizar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, as mamães, elas têm que ter cuidado, os papais, aquela pessoa responsável. A criança não tem maturidade psicológica, às vezes nem um adulto tem. Tem adulto que tem idade de criança. Então isso, Deus vem me chamando, me mostrando. E aí eu fui procurar estudar. E esse canal é composto de pescadores, marisqueiros, agricultores, juízes, doutores, advogados. Então eu quero que você se manifeste através dessa minha fala. Caso eu esteja errada, pode deixar aí, eu quero aprender junto. Eu convido você para nós participarmos, porque às vezes a sua dúvida, eu posso tirar a sua dúvida, e a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de uma outra pessoa. E aí nós crescemos na graça e no conhecimento. É bíblico. A primeira infância, ela vai do 0 aos 3 anos de idade. É a fase máxima do crescimento físico, do desenvolvimento cerebral. A criança vai desenvolvendo o cérebro. De 0 a 1 ano, ele senta, ele engatinha, ele anda.
A comunicação começa ali com o choro. Ele desenvolve o sistema nervoso segurando as coisas. Eu creio que eu já falei isso aqui no canal outras vezes. Então a sua primeira comunicação é o choro. E aí evolui com os primeiros sons. De 1 a 3 anos, ele conquista a marcha, frase do não, ele explora o vocabulário, o autorreconhecimento no espelho. Você coloca um espelho na frente da criança, ela fica se olhando, fica botando a mãozinha no olho, no nariz, na boca, ali no espelho. Ele está se autorreconhecendo enquanto indivíduo. Aí vem a segunda infância, ou pré-escolar, de 3 aos 6 anos, ao 6º ano. Essa fase ela é marcada pelo pensamento mágico, o egocentrismo e o refinamento motor. A criança, ela tudo quer, só para ela. Aí a mamãe, o papai, aquela pessoa que é responsável, precisa estar trabalhando isso. A escola trabalha muito isso. As professoras, elas estão preparadas para isso. Na vida social, ela começa aí, aos 3 anos de idade, se bem que hoje tem as creches antes, né? Já vai começando ali, mas é explorado de acordo com a fase da criança, do crescimento mental daquela criança e crescimento físico. A entrada na escola é uma transição. Aí eles gostam muito de brincar sozinhos, tem aquela fase de brincar sozinho, aí eles vão brincar junto. É o início da socialização. Por isso muitas mães não compreendem. Eles batem um no outro porque eles não têm limite. É preciso ensinar limite. Eles mordem um ao outro, precisa ter cuidado. Então tem profissionais preparados nas escolas para essa fase de socialização. E a família está envolvida, a escola está envolvida. O momento de cognição, né? Cognitivo. Eles têm grande criatividade. A imaginação deles é fértil. Eles têm medo. Medo do escuro. Medo de uma situação que ele não sabe sair. Eles se assustam. Aí vem aquela fase dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes os pais não estão preparados para responder essas fases do porquê. Porque faltou lá atrás para o pai e para a mãe uma orientação familiar. Talvez uma escolaridade melhor. Ah, menino, porque é isso mesmo, é assim mesmo. Então não sabe falar para o filho o porquê daquilo. Então é importante nós irmos atrás de conhecimento para respondermos para os filhos, para os netos, para as crianças o porquê das coisas. Não é vergonha você não saber. Vergonha é você ensinar errado e depois ter que voltar atrás. No aspecto físico, aí vem o controle do esfíncter, né? Os desfraude, a retirada da mamadeira, quem usa mamadeira.
E aí ele já tem a melhora na coordenação motora fina. Ele consegue desenhar, ele consegue cortar. Devemos ter cuidado para que nós não venhamos entregar para as crianças tesoura pontiaguda para que ela não venha se ferir. Então a criança depende muito do adulto. Ela precisa aprender a se defender, sim, mas você está ensinando. Você está aí do ladinho. A terceira infância ou idade escolar é de 6 aos 12 anos. É o período de maior estabilidade física e o desenvolvimento acadêmico. Na parte cognitiva, aí vem o pensamento lógico, o concreto, a alfabetização formal e a compreensão de regras complexas da sociedade. Se bem que tem crianças que já ali com 3, 4 anos já sabem ler, já sabem idiomas. Então vai muito do acompanhamento do adulto, do pai, da mãe, do irmão, um sendo responsável pelo outro. Nós somos ser sociável. No social, os amigos ganham extrema importância. Então, quais os amigos que têm sido amigos do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta? Eles se deixam influenciar e são influenciados também. Aí ocorre a comparação social e a forma de autoestima baseada em conquistas. O físico, o crescimento linear, conta com a perda dos dentes, os dentes de leite. Eles ficam com as janelinhas, o amiguinho começa a sorrir dele, a própria família. Então é uma fase que eles passam. Aí vem a adolescência inicial, que vem o bombardeio dos hormônios. E muitas vezes a criança não sabe, não dá conta de controlar esses hormônios. Então essa fase é de 12 aos 14 anos. A fase de transição marcada pelas transformações biológicas da puberdade. Então no biológico ocorre o estirão de crescimento, a maturação sexual e a oscilação dos hormônios. Uma hora vem intensa e outra hora diminuída. Aí vem a mudança de voz. Uma hora fala fino, outra hora fala grosso. Isso é natural. Os órgãos genitais aí estão se desenvolvendo para lá no futuro serem usados para a perpetuação da espécie, para a reprodução. Então, o pai e a mãe, a família é muito importante neste momento para que os filhos não sejam manipulados na escola com cartilhas, pelo amiguinho que aprendeu de forma errada, vai ensinar de forma errada. Porque quando a criança não tem abertura, quando o adolescente não tem abertura com o papai, com a mamãe, que eles são omissos ou não sabem responder, ele vai atrás de quem? Você já foi assim. Então ele vai atrás do coleguinha. E muitas das vezes o coleguinha está vivendo uma vida desestruturada, uma vida familiar também que não são das melhores e vai ensinar coisa de forma errada. Muitas vezes o professor que está lá dentro da sala de aula, ele tem uma ideologia política
com a finalidade de convencer o seu filho, ensinar o seu filho ali coisas que não são cristãs. O emocional. Eles estão em busca por uma identidade. Ocorre a instabilidade do humor e o distanciamento dos pais. E aí o papai e a mamãe vai levar na escola, não, eu não quero não, fica aí. Não, eles não querem mais ser vistos com o pai e com a mãe, porque eles já estão se sentindo ali capazes de andar só eles com os coleguinhas. Vem a fase dos flertes, dos namoros. E aí nós devemos nos preocupar com a gravidez precoce dos nossos adolescentes. Que é crime um adolescente de 20 anos engravidar uma menina de 15, 14, 13. A mesma coisa de um de 18. Está nas leis. Hoje em dia não casa mais, aliás, casa ainda, né? Nessa fase. Tem muitas gravidez precoce. Uma criança criando outra criança. Então nós, enquanto igreja, precisamos pensar nisso. Orientar os nossos jovens. Nós estamos ali num celeiro, onde nós podemos ter a oportunidade de estar conversando com esses adolescentes, com esses jovens. Aí vem a adolescente tardia, que eles falam que é de 15 aos 18 anos. Aí vem a preparação para a vida adulta. O que acontece no cognitivo? O desenvolvimento do pensamento abstrato pleno. A projeção para o futuro e a escolha profissional. Então, esses adolescentes, eles precisam se voltar para o futuro deles. Fazer um curso, se profissionalizar. Ali eles estão se preparando, ali no social, para uma estabilidade emocional. Os relacionamentos afetivos, assim mais profundos. E uma busca pela independência. Eles querem ter o dinheirinho deles para ir no final de semana, fazer um lanche, até mesmo sair com a namoradinha, tomar um sorvete. Eles não querem mais depender do pai, da mãe. Isso é normal, isso é natural. E aí ele já começa a pensar que aos 18 anos aí, eles podem ter independência financeira, social, e é legal. Então, aos 18 anos, eles atingem a maioridade legalmente falando. Na maior parte dos países, assumindo responsabilidade civil e penal. E aí, nós estamos preparando um cidadão, porque nós vivemos em comunidade. Nós estamos preparando cidadãos para o futuro. E a igreja também é responsável por isso. De 18 aos 21 anos, era-se para entrar na fase adulto jovem,
mas ainda está sendo considerado como adolescente. Muitos não têm maturidade. Falha na educação, falha lá atrás, falha na família. Então precisamos estar atentos. E aqui eu quero falar, meu querido, minha querida, frente ao turbilhão da mente da criança e do adolescente, é bom repensar essa questão de você entregar um microfone para a criança e o adolescente. Você precisa ter maturidade, porque o pastor, o líder religioso, ao entregar um microfone para uma criança despreparada, pode causar danos, envergonhar o evangelho. Aí vem a fase dos porquês, né? Da criança. Então, o pastor, o líder religioso, ele pode responder juridicamente, civilmente e criminalmente por coisas que uma criança disse no púlpito. E aí vai para os pais. Eu trabalho com ministério infantil. Eu digo sempre que o ministério infantil é um lugar lúdico, onde a criança está ali para aprender. E aos poucos você vai liberando, de acordo com a criança, vai crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Você vai mostrando o caminho para eles. E aí o que pai faz, o que mãe faz, vai lá para uma igreja, para outra igreja, para outro lugar, para lá. E aí deixa os filhos da liberdade total, porque acha bonito. Porque no Antigo Testamento existia crianças que pregavam, que foram profetas. Olha, nós estamos nos tempos diferentes. E você, papai e mamãe, vai responder civilmente, criminalmente, por aquilo que sai da boca do seu filho. E todo o tempo Deus está nos ensinando que devemos guardar os nossos lábios, que Ele vai cobrar tudo que sai da nossa boca. E Deus não vai cobrar também de você, papai e mamãe, que está aí, deixando seu filho, dando liberdade para ele fazer o que quer na igreja, envergonhando o evangelho? Então pense nisso. Leia a Bíblia. Busque ter livros que falam sobre o assunto. Eu aconselho você, pastor, líder de departamentos, adquira esta obra. Eu não estou ganhando nada, não estou recebendo nada em fazer publicação deste livro, mas eu acho ele de boa valia no meio dos seus compêndios. Aí, além de ter a Bíblia, é claro, o Código de Processo Civil, para você estar aí meditando acerca do que o autor está falando. Um outro momento eu venho aqui falar sobre o Estatuto do Idoso. Você quer?
que eu venha aqui falar sobre o Estatuto do Idoso? Se você quiser, você diz assim, sim, eu quero. Coloque aí, né? E se você gostou deste vídeo, saiu um pouco longo, né? 40 minutos e 14 segundos. Me perdoe, porque não tem certas coisas de trazer pequenininho, não. Então, me perdoe pelo tempo, mas tá aí. Fale comigo, converse comigo, porque às vezes a minha dúvida pode ser a sua dúvida e nós podemos nos ajudar mutuamente. Eu vou atrás, se eu não souber, e procurar trazer para você através de pesquisa, de dicionários, de revistas, de livros. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou, você compartilhe. Seja um discípulo de Jesus, que Ele não quer que você e eu sejamos ignorantes acerca de coisa alguma. Bom dia, boa tarde, boa noite.